quero te falar o que não é o planejamento previdenciário. Muitas pessoas confundem o planejamento previdenciário e acham que fazer uma simulação de tempo e RMI lá no sistema e imprimir essa simulação é um planejamento previdenciário, mas isso não é. Ou então, confiar na simulação do meu INSS. Eu vou imprimir aqui a simulação de tempo e contribuição do meu INSS, que está apontando aqui todas as regras de transição que são necessárias e fala aqui quando o cliente vai preencher cada uma, imprime isso aqui, monta um parecer mais ou menos, né? Coloca algumas informações ali, entrega para o cliente. Isso também não é planejamento previdenciário. Ou então vou fazer um cálculo de contribuição do meu cliente e vou entregar para ele. Não é planejamento previdenciário. Bom, o planejamento previdenciário, gente, é um serviço consultivo, né? E ele é um estudo completo da vida contributiva daquele cliente, né? Daquele segurado. O estudo completo da situação previdenciária daquele segurado. Então, quando você realiza um planejamento previdenciário, você aí, né, vai colher algumas informações desse cliente. Você vai analisar vários documentos desse cliente, né? Também você vai saber fazer aí análise se ele pode recolher em atraso, se ele tem tempo rural remoto, se ele tem sentença trabalhista para ser averbada. Você vai ver se ele pode indenizar algum período. Você vai analisar se há indicador no CNIS, porque muitas vezes há. Você vai ver quais documentos são necessários para sanar aqueles indicadores. Você vai conferir contribuição por contribuição para ver se todas as contribuições estão no CNIS. Porque já aconteceu comigo de pegar o CNIS de um cliente que trabalhava 20 anos em uma empresa. E aí, ao analisar as contribuições dele, eu vi que a empresa informava alguns períodos, saltava alguns períodos e voltava a informar alguns períodos. Se eu deixo aquilo ali passar batido, a RMI dele ia ser muito menor. Por quê? Porque o INSS fala, né, o INSS não, a lei previdenciária fala que quando houver vínculo, mas não houver salário de contribuição informado, vai se utilizar o valor do salário mínimo. E esse meu cliente, ele ganhava quase no teto do INSS. Então, você imagina ali, eu colocar vários meses o valor do salário mínimo da RMI dele, porque a empresa não informou o valor da contribuição, e não era assim, 1 mês, 2 meses, não. A empresa saltava anos. Então, ela foi lá e informou tipo 3, 4, os 5 primeiros anos. Depois ela ficou mais 3 anos sem informar o salário de contribuição daquele cliente. Depois ela voltou e informou mais 2 anos, ficou mais 1 ano. Então, assim, era um buraco gigantesco. Então, se eu não observo aquilo ali, na hora de fazer o cálculo, né, a simulação da RMI, o INSS, tanto o INSS quanto o meu sistema, ia considerar ali o valor de salário mínimo naqueles períodos que estavam faltando, porque, como eu falei, se tem vínculo, mas não tem salário de contribuição informado, vamos utilizar o valor do salário mínimo. E aí vai encher de salário mínimo, sendo que o meu cliente ganhava quase no teto. Imagina o prejuízo. E aí eu joguei todo o salário de contribuição, né? Pedi para ele se ele tinha o olerite, ele não tinha todos, então eu falei com ele, olha, vai no RH da empresa que você trabalha, pega aí a relação de salário de contribuição de todo o período que você trabalha aí, tá? De todos os anos, e traz para mim que eu vou jogar essas informações no sistema de cálculo. E aí ele me trouxe ali, né, alguns olerites, aí eu fui conferindo os olerites que tinham com a relação de salário de contribuição que a empresa forneceu e batia direitinho, e fui jogando no sistema para poder calcular o valor da RMI dele. E aí no parecer eu coloquei que estavam faltando salário de contribuição dos períodos tais e tais. Quando ele fosse aposentar, deveria apresentar para o INSS ou os olerites, como ele não tinha todos, ele apresentar aquela relação de salário de contribuição que foi fornecida pela empresa, tinha assinatura do empregador e ainda tinha o carimbo da empresa ainda. Então, assim, se você não sabe, né, se você não entende
A prática previdenciária, se você não sabe fazer o planejamento, você acaba trazendo prejuízo aí para o seu cliente. E é por isso que um planejamento previdenciário tem que custar caro. Um bom planejamento previdenciário, com toda essa análise que eu falei para vocês, ele custa de 2 a 7 mil reais. E é possível cobrar. E não venha me falar, ai, porque eu não consigo, ai, porque aqui na minha região ninguém paga. Paga, mas é porque você está indo atrás dos clientes errados.